Então, continuando, agora a gente vai falar sobre a água, tá? Esse assunto começa na página 55 do livro de vocês, onde a gente fala sobre a hidrosfera. Então, iniciando, o planeta, tá? A gente vê a coloração dele azulada, porque a maior parte dele vai ser composta por água, tá? Vai ser composto por água. E em aproximadamente 75% de toda a constituição do planeta vai ser feita por água. Então, a água ela vai estar presente nos oceanos, nas geleiras, nos rios, nos seres vivos, tá? Em vários lugares, porque a água ela exerce inúmeras propriedades aí, inúmeras características que são importantes, inclusive para a sobrevivência dos seres, tá? A maioria dos seres eles realizam reações que acontecem em meio aquoso. A maioria não, todos eles realizam reações que acontecem em meio aquoso. Então, a gente precisa da água para sobrevivência. Todo ser vivo precisa da água para conseguir sobreviver, tá? Então, continuando, toda essa parte que compõe a água do planeta, nós vamos chamar de hidrosfera. E aí, essa hidrosfera, ela vai... Primeiro eu vou começar a apresentar para vocês alguns dados, para depois a gente falar sobre como que ela se apresenta no meio ambiente, tá? Porque a gente vai encontrar ela em vários estados físicos aí da matéria. Então, primeiro, falando sobre os dados, o quanto que é importante a gente falar da água, como que a água está distribuída no nosso planeta, tá? E aí a gente vai começar com esse gráfico aqui embaixo, tá? Esse gráfico está no livro de vocês também, em colorações diferentes, mas tem as mesmas informações na página 57. Então, começando aqui, olha, pelo total de água que a gente tem, tá? Falando em relação à quantidade total. De toda a água que tem no planeta, aproximadamente 97% da água é salgada e 2,5% dessa água é doce. Ou seja, a maior parte da água que está presente no planeta não está disponível para o nosso consumo, porque a água salgada não dá para ser usada aí para o consumo dos seres, tá? Então, desses 2,5, a gente vai ampliar e pensar nessa porcentagem aqui só dos 2,5 de água doce, tá? Então, pensando em toda a água doce que tem no planeta, nós temos aí aproximadamente 70% dessa água está presente nas calotas polares. Então, ela está congelada, não dá para a gente usar, tá? Aproximadamente 30% dessa água é água subterrânea. Também não está disponível para a gente usar. E os outros, aproximadamente 9%, que é o que está disponível, tá? 9 não, desculpa, era 1% que eu ia falar, que é juntando esse 0,9 e esse 0,3. Mas só os 0,9 são outros que é presente nos seres vivos, tá? Nos animais, nas plantas, a água que está presente na atmosfera também. E 0,3% é água presente nos rios e nos lagos, que é a água que a gente usa para o nosso consumo. Só que existe um outro problema aqui. Além de nós termos uma quantidade muito pequena de água disponível para a gente conseguir usar, nós ainda temos um problema. Essa água ela não pode ser poluída, porque se essa água ela for poluída, ela fica inacessível para o consumo, tá? Então, o planeta ele vem enfrentando vários problemas ambientais e um desses problemas está relacionado à água. Nós temos poluição do ar, nós temos poluição do solo e nós temos a poluição da água. Então, a poluição da água e o derretimento das geleiras, elas vão ser muito desafios hoje para a gente, porque nós temos uma quantidade muito pequena de água para poder consumir e quando essa água fica poluída, aí não dá nem para usar, tá? Então, continuando, a água ela vai ser encontrada em estados físicos diferentes, tá? O que significa o estado físico? É como a gente vai encontrar a água na Terra, tá? Então, nós vamos encontrar ela na forma sólida, líquida ou gasosa. Isso depende do local, da temperatura, da pressão em que nós vamos encontrar a água. Então, a sólida
é a água que está na forma sólida, né? Geralmente em forma de gelo, que a gente encontra. A líquida, que geralmente é a que a gente usa para conseguir beber. E a gasosa está na atmosfera, compondo as nuvens, por exemplo. Tá? Então, nessa forma de estados físicos, nós temos as mudanças de estado físico da água. Isso vai variar de acordo com alguns fatores, principalmente em relação à temperatura. Tá? Então, aqui, ó, a gente tem a água na forma sólida, aqui na forma líquida, aqui no estado gasoso. A transformação da água de um estado para o outro vai ser justamente essas mudanças. Isso varia de acordo principalmente com a temperatura. Tá? Então, olha só, na forma sólida, quando ela está mudando para a forma líquida, por exemplo, se a gente pega o gelo que está no congelador, tira e deixa em cima da mesa um tempinho lá, a gente vai ver que vai derreter. Então, aconteceu essa mudança do estado físico, do sólido para o líquido, por causa da temperatura que mudou. Tá? Então, essa mudança do sólido para o líquido é chamada de fusão. Tá? Se a gente pegar essa água e colocar para ferver, ela vai evaporar, né? Vai para a atmosfera, virar nuvem. Então, a gente chama de evaporação ou vaporização, essa mudança do sólido ou do líquido para o gasoso. Do gasoso para o líquido, a gente chama de liquefação ou condensação. Do líquido para o sólido, de solidificação. E a passagem direta do estado gasoso para o sólido ou do sólido para o gasoso é chamado de sublimação. Tá? Então, aqui é um ponto que interessa muito para a gente, que é o ciclo da água. Tá? Então, como que essa água ela vai se renovar no planeta? Tá? Como é que vai acontecer esse ciclo aí, essas mudanças que vão acontecendo? O ciclo da água ele pode ser dividido em dois, em pequeno ciclo da água e grande ciclo da água. Tá? Mas todos envolvem, eles acabam se interligando, envolvendo os processos. Então, a gente vai começar aqui com a água, que está presente no mar e no oceano, tá? Ou nos rios, nos lagos. Essa água, ao longo do dia, ela recebe interferência do sol, ela recebe calor do sol e ela acaba evaporando. Conforme ela evapora, ela vai subindo na atmosfera. E conforme ela vai subindo, ela vai começar a se acumular em determinadas camadas da atmosfera, porque vai diminuir a temperatura. Tá? Então, ela começa a se concentrar, né, e formar as nuvens. As nuvens, quando elas estão muito carregadas por gotículas de água, elas vão acabar fazendo com que aconteça a chuva, tá? Que é a precipitação da água. Dependendo da temperatura, a gente pode ter ela em forma de chuva ou em forma de granizo, tá? Ou de neve. Isso depende da temperatura do ambiente, tá? E essa chuva, que é a precipitação da água, ela pode acontecer tanto em montanhas, tá? Sobre florestas ou sobre os rios, mares, lagos, tá? Então, quando a gente tem essa água saindo do mar, evaporando e caindo de forma de precipitação de volta aqui no mar, tá? A gente chama de pequeno ciclo da água. Ela fica fazendo isso aqui. Agora, quando a gente já tem essa água que evapora, essa nuvem que ela vai acabar precipitando aí em cima de uma montanha ou de uma floresta, tá? Ou do solo, a gente já vai entrar no grande ciclo da água. Por quê? Essa água ela vai percorrer vários caminhos. Ela pode infiltrar no solo e formar o lençol freático, ou ela pode infiltrar no solo, ser absorvida pelas plantas, ou ela pode escoar e formar e se concentrar nos rios e nos lagos, ou até escoar para os mares e para os oceanos. Tá? Então, são vários circuitos. Quando ela infiltra e ela é absorvida pelas plantas, ela passa a fazer parte das plantas, e as plantas fazem um processo
de transpiração, tá? Que acaba fazendo com que a água seja evaporada, tá? Através do processo chamado de evapotranspiração, que é a evaporação da água acontecendo nas plantas, tá? Tá representado aqui por esse transpiração. Então, ela vai evaporar e vai formar as nuvens. Ela também pode acabar indo para os lagos ou para os rios e ser utilizada pelos animais. Aí os animais devolvem para o ambiente através do processo de transpiração da pele, que é a eliminação do suor, ou através da urina, tá? E também essa água dos rios e dos lagos, ela pode também evaporar e voltar para a atmosfera, tá? E assim a gente fecha o ciclo. Então, a água evapora, cai, infiltra no solo, pode compor o lençol freático, pode ser absorvido pelas plantas que vão fazer a evapotranspiração, a água volta para a atmosfera. Elas também podem estar contidas nos rios e nos lagos, ser utilizada pelos animais que também transpiram através do suor ou eliminam essa água através da urina, tá? E assim sucessivamente. E, para finalizar, nós vamos falar um pouquinho, breve, tá, sobre os usos da água. Na verdade, não é nem sobre os usos. A água ela tem infinitas utilidades, mas é a forma com que a gente usa essa água que nós devemos evitar na hora de usar essa água, principalmente na nossa casa. Quando a gente vai lavar as nossas mãos, por exemplo, deixar a torneira fechada. Quando a gente vai tomar banho e vai se ensaboar, a gente tem que deixar o chuveiro desligado, tá? Utilizar o vaso sanitário, dá preferência para aqueles que têm aqueles 2 divisores para desperdiçar um pouco menos de água. Quando for fechar a torneira, fechar bem para não ficar gotejando. Quando a gente está escovando o dente, a gente tem que deixar a torneira fechada enquanto a gente não está usando. Tá? A gente pode reutilizar a água que é usada para lavar as roupas, para lavar um pátio, por exemplo. Evitar de ficar lavando a nossa área, a gente pode varrer ela no lugar de lavar, tá? Qualquer cano que esteja quebrado, emendar, para não acontecer esse desperdício de água, tá? Então, meninos, era esse o recado que eu queria passar para vocês. Qualquer dúvida, vocês sabem que vocês podem perguntar durante a aula ou me procurar no WhatsApp, tá? Então, um beijão.